Barroco, tá? Que aqui com o Barroco nós temos sim o início da literatura brasileira realmente. No quinhentismo nós tínhamos apenas a literatura produzida no Brasil, mas não por brasileiros. Aqui você tem o início sim da literatura brasileira, tá? No final do século XVII, onde o marco inicial é a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, Padre Bento Teixeira. Tá? Quais são as características do Barroco? Uma linguagem dramática, o racionalismo, que ainda é presente mesmo depois de todo o período de briga entre reforma e contra-reforma na Europa. Você ainda tem o racionalismo presente aqui, a razão prevalecendo sobre muitos valores no caso aí. Você tem a questão do exagero e rebuscamento. Você tem o exagero e o rebuscamento nesse caso aí. O uso de figuras de linguagem como antítese, paradoxo e hipérbole. Tá? O dualismo profano religioso, o cultismo, conceptismo, valorização dos detalhes. O que isso tudo quer dizer? No caso, vamos ver aqui, a questão do exagero, do rebuscamento, tem diretamente ligado com o uso da hipérbole. Ou seja, as produções literárias elas têm um certo teor exagerado nas expressões, né? Como expressões como tipicamente você é o meu tudo, você é minha vida, sem você eu acabei de morrer. Então são expressões tipicamente exageradas, né? Ao uso muito da hipérbole aí no caso. A questão do antítese e paradoxo são figuras de linguagem no qual eu trabalho com antítese, no caso, com as palavras de sentido contrário. Então, a antítese são palavras de sentido contrário, o joguete com palavras de sentido contrário, e o paradoxo já seria o joguete com as ideias opostas, tá? São ideias com expressões opostas, né? Com as ideias opostas. No caso do dualismo profano e religioso, é a questão do próprio cidadão, daquele cidadão barroco, em que ele é um ser que de dia está lá cultuando a Deus, mas de noite ele resolve cair na gandaia, resolve fazer aquilo que não se deve segundo a concepção religiosa, para que ao amanhecer ele volte à igreja para pedir perdão a Deus pelo que ele fez durante a noite. Tá? Então ele é um ser cheio do contraste, o cidadão barroco no caso ali. Tu tem ainda a questão do cultismo e conceptismo entre o que escrever, as palavras que eu devo utilizar e as ideias que eu devo utilizar. Então aqui tu tens uma ideia de contraste entre que palavras eu utilizo e quais ideias eu devo utilizar. O cultismo com as palavras, o conceptismo com as ideias. E aqui você tem uma valorização dos detalhes. Ou seja, aqui no barroco, diferentemente do quinhentismo lá, que só era meramente informativo e catequético, aqui não, aqui você tem um cuidado maior com a produção textual, você tem uma valorização dos detalhes ali, então você tem uma preocupação estética com o poema que se está escrevendo. Tá? Nesse caso do Barroco, tem duas pessoas que se destacam muito. O padre Bento Teixeira, com a sua obra, claro, Prosopopeia, que está o início do Barroco no Brasil, e tu tem a figura central, que é Gregório de Matos Guerra, no caso, ou Boca do Inferno, como ele é conhecido. Por que Boca do Inferno? Porque ele é um cara que satiriza, tá, a própria sociedade daquela época, seja os regentes, seja a questão religiosa, além de ser um cara que, dentro das suas obras, você vê o sensualismo, principalmente presente na figura da mulher. Tá? Então, ele, ao mesmo tempo que ele sensualiza, ele também critica. E essa crítica dele é feita através de sátira. Não quer dizer que ele não tenha produções líricas que venham a ser dentro dos conformes daquela época. Mas ele é marcado principalmente pela questão do satirismo e do sensualismo dentro das suas obras. Tá? Então, basicamente, o Barroco são essas questões. Praticamente o que caracteriza o Barroco é a ideia do contraste, tá? Entre o homem que deve viver a vida, porque ela é curta, ou o homem que deve viver para cuidar de salvar a própria alma. Essa é a questão principal dentro do Barroco. Ok, galera? Um abraço.